Bom dia, 7h45, Saúde da Mulher 40 a mais. Vamos ver quem vai entrar aqui comigo ao vivo para a gente poder falar um pouquinho sobre alimentos afrodisíacos. E aí, será que existe? Será que é mito? Vou trazer aqui para vocês então sobre esse assunto, né? Já em ritmo aí do Dia dos Namorados, 12 de junho, preparei essa live super especial para trazer aqui para vocês. Bom dia para quem está entrando. Vamos aproveitar esse momento para convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente, já trazer aí as amigas 40 a mais para escutarem esse assunto fantástico aqui. Como vocês que me acompanham sabem, todas as quartas-feiras, às 7h45, a gente tem live aqui ao vivo, aula ao vivo. Hoje é nossa aula 10, hoje a gente está em comemoração, nossa aula 10, né? Já na contagem aí para aula 100. Então vamos que vamos. Hoje eu tô de vermelho aqui, já apimentada, para esquentar esse tema que é tão importante para nós, né? Para a saúde da mulher. Porque o relacionamento também traz saúde, o ato sexual também traz saúde, né? Vocês vão ver a quantidade de hormônios aí, neurotransmissores que são liberados nesse momento. Gostaria já de convidá-las, nós temos uma lista VIP, né? Onde a gente tem uma comunidade mesmo, um grupo de mulheres. E é um grupo bem tranquilo, assim, bem silenciado, onde só eu e minha equipe postamos ali sempre novidades. Então a gente às vezes faz o resumo da live, a gente eventualmente vai fazer uma aula gratuita para vocês. Então assim, é importante que vocês estejam ali, porque acaba que vocês têm um contato mais próximo, né, de mim e da minha equipe. Então a gente consegue passar as informações de forma mais rápida para vocês, tá bom? Bom, vamos começar então com esse tema. Ver o que eu preparei aqui para vocês, né? Então deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista e trago aqui no conteúdo digital informações sobre saúde da mulher 40 mais. Então eu trabalho, né, há muitos anos como farmacêutica, como nutricionista, e eu fui compilando aí tudo que foi acontecendo no consultório, na prática clínica, junto com os meus estudos, junto com os estudos científicos, as novidades, todo embasamento, né, que a gente busca diariamente, estuda. Desenvolvi um método para mulheres com 40 anos ou mais, e esse método ele tem 3 pilares importantes, que são o alimente-se, suplemente-se e o monitore-se. Então a gente sempre vai falar aqui para vocês, dentro desses conteúdos de quarta-feira, que são conteúdos gratuitos, qualquer pessoa pode participar, também dentro desse tema, alimento, suplemento e monitoramento. Dentro de monitoramento, a gente fala tudo que é importante para a saúde da mulher 40 a mais. Por exemplo, a gente já fez uma aula sobre quais são os profissionais de saúde que devem acompanhar você, que você deve começar a fazer, né, check-ups anuais a partir dos 40 anos. Então, se você ainda não assistiu, se você ainda não fez, se você ainda não tem esses profissionais, volte aí um pouquinho no meu feed que você vai encontrar essas aulas. Você pode fazer contato diretamente comigo via direct também, que a gente envia para você o link dessas aulas. Então a gente já falou aqui sobre magnésio, sobre a vitamina D, a gente já falou sobre esses exames importantes que a mulher deve fazer, a gente já falou sobre tanta coisa aqui e assim, eu acho que é tudo relativo mesmo a essa saúde da mulher 40 a mais. E aí pensando nisso tudo, pensando no Dia dos Namorados, a gente trouxe esse episódio, né? Então, alimentos afrodisíacos, mitos e verdades. Então, para a gente falar de alimento afrodisíaco, acho que o mais importante aqui é a gente pensar, né, o que é o termo afrodisíaco. Então, o termo afrodisíaco, ele tem a origem grega, né? É um termo que tem uma origem do grego e está relativo a prazeres do amor. Então, realmente tem uma relação aí a prazeres do amor. Ele remete também à deusa Afrodite, que é a deusa do amor, conhecida como deusa do amor, né? Então, é aquilo que provoca e estimula desejo sexual, né? Ele pode ser utilizado no nosso dia a dia corriqueiramente como um substantivo, né, afrodisíaco, algo que seja afrodisíaco. Então ele se diz de uma substância que produz ou intensifica o desejo sexual. Então vocês observem que tudo está relacionado mesmo com essa questão do desejo sexual em relação ao afrodisíaco. Quando a gente pensa em alimentos afrodisíacos,
eu vou chegar lá com vocês, né, o porquê que isso foi denominado assim. Então, por que um alimento ele tende a ser afrodisíaco? Para isso, eu queria que vocês entendessem, é como se fosse assim, a questão da libido. Então, a libido ela é o centro, né, ela tá aqui no coração, no centro. Quando eu penso na saúde da mulher em especial, e essa libido tá no centro, eu tenho que pensar quais são os fatores que estão em torno dessa libido. Então, a gente tem a questão hormonal, que é sim muito importante, e eu vejo que é onde os alimentos afrodisíacos têm uma boa influência quando a gente pensa em nutrientes. Então, aqui dentro da nutrição, da saúde, foi onde eu mais encontrei algum embasamento científico para essa palavra de alimentos afrodisíacos, tá? Então, a gente tem a questão hormonal, a gente tem a questão cultural. Então, da onde vem essa mulher, né? Qual foi a cultura em que ela cresceu, em que ela nasceu, em que ela cresceu, em que ela se desenvolveu? Porque a cultura, ela tende a enraizar na gente, né? A gente tem a questão psicológica, então como que essa mulher está psicologicamente e que está diretamente ligado com a questão do relacionamento íntimo com o parceiro e do relacionamento familiar também, como é que estão os filhos, como é que está a saúde de todo mundo. Então, tudo isso, né, hormônio, cultura, relacionamento com parceiro e familiar e o psicológico dessa mulher vai estar envolvido para que ela desenvolva ou não uma boa libido. Porque o que é a libido em si, né? A libido, ela vem desse afrodisíaco também. Também tem relação com o desejo de despertar para o ato sexual. E aí, uma coisa que a gente não pode esquecer, assim, que eu acho que é fundamental, eu vou falar lá no final um pouquinho como resolver isso com o parceiro, mas o que acaba acontecendo? A mulher, ela é um fogãozinho a lenha. Uma vez me falaram isso, até no curso de preparação de noivos que eu fiz. E assim, eu não vejo uma verdade mais diferente que essa, assim. Como eu atendo muitas mulheres, é muito comum eu perceber que muitas vezes elas têm essa dificuldade, né? Porque o marido, eu até recebi na caixinha de perguntas, meu marido sempre quer namorar e eu nem tanto, né? Meu libido não é a mesma. Inclusive a libido é uma característica que a gente entende se aquela mulher está saudável ou não, principalmente pela questão hormonal que eu vou falar para vocês. Então, é uma pergunta que eu faço na anamnese de perguntas individuais, né, para atendimento individual. Então, assim, é realmente muito importante. E aí, o que eu percebo muito? Que o marido, às vezes, tem a libido aumentada, apesar de que, nos últimos anos, a tendência é que a libido masculina também tenha baixado muito. A gente pode até, né, falar um momento sobre isso, para a questão dos parceiros de vocês. Mas, em relação à libido feminina, ela tende a ser até um pouco maior do que a libido feminina. E aí, por quê? Porque a mulher é um fogão a lenha. A mulher precisa ser esquentada, precisa ser soprada, precisa ser massageada. A mulher realmente precisa disso, né? Se você pegar pela proporção da quantidade de músculo nos órgãos sexuais masculinos e nos órgãos sexuais femininos, né? Então a gente tem ali o clitóris, a gente tem os corpos, né, cavernosos ali do pênis e tudo. Então a gente vê que é uma proporção diferente mesmo. O que a gente precisa, na verdade, para ter a ereção? A gente precisa que o sangue chegue até esses órgãos, né? E para que esse sangue chegue, a gente tem uma cascata hormonal, uma cascata de neurotransmissores que precisam ser ativados para que a gente consiga chegar a esse momento aí de ereção, orgasmo, que o ato sexual seja bom. Então, para isso a gente tem que ter uma libido, enfim, toda essa questão. Então, só quis, assim, comparar um pouco essa questão do conceito do afrodisíaco com o libido, né? Porque eu acho que uma coisa tá ligada à outra mesmo. Então, lembrando sempre que a mulher é esse fogãozinho a lenha, né, gente? E aí, quando a gente pensa nesse fogãozinho a lenha, nessa libido da mulher e toda essa questão que envolve, né, então, hormônios, a questão cultural, o relacionamento familiar e com o parceiro, né, e o psicológico dessa mulher, então são muitos fatores, aqui é o mínimo de fatores que está envolvido para que essa libido, né, seja ativada ou não. Lembrando do fogãozinho a lenha. Então, quando a gente pensa aqui, que acho que uma estratégia que dá pra gente trazer de antemão, ligando, né, a libido aos alimentos afrodisíacos, a gente pensa na questão hormonal. Por quê, gente? Eu já falei inúmeras vezes pra vocês aqui, e vou repetir hoje, é lógico.
Toda vez que a gente precisa produzir hormônio, produzir neurotransmissores, gente, a gente precisa deles para passar as fofoquinhas, para passar as informações para todo o nosso sistema nervoso. Então, para que as coisas aconteçam, a gente precisa de neurotransmissor. Por exemplo, né, a adrenalina, a noradrenalina, então a dopamina. Então, a gente precisa disso para que a gente tenha reações, para que a gente reaja às coisas, né? E para que a gente forme neurotransmissores e também para que a gente forme hormônios, a gente precisa dos nutrientes, aqueles famosos nutrientes que eu sempre falo aqui para vocês. Vitaminas, minerais, os fitoquímicos para fazer um processo antioxidante, um processo anti-inflamatório, deixar esse sangue correr dentro da veia, gente. Se eu não tenho um sangue fluido, um sangue que corre, como esse sangue vai chegar no meu órgão genital feminino para que eu tenha libido, para que eu tenha orgasmo, para que eu consiga ter uma penetração, para que eu lubrifique essa vagina. Então, tudo isso precisa de nutrientes também. A gente tem outras questões, né? Como já falei para vocês, a gente tem outros fatores, mas a gente precisa de nutrientes também para isso. E aí eu vou falar para vocês alguns alimentos que sim, são considerados como afrodisíacos, não pelo termo grego, né, de origem grega e tudo mais, mas por conta dessa questão hormonal, dessa questão de neurotransmissores que precisam de nutrientes para que eles sejam produzidos. E aí, para isso, a gente precisa desses alimentos em especial. E aí, quem ficar até o final, eu vou falar um suquinho para aumentar a libido e que de quebra apaga também calorões, fogachos, ele ajuda, na verdade, a regular, fazer toda uma modulação hormonal na saúde feminina, né? E assim, os resultados na prática clínica são fantásticos, tá? Inclusive, eu uso e eu gosto bastante. E aí, vamos lá então. Então, quando a gente pensa nesses hormônios, nesses neurotransmissores, a gente tem em especial ali a questão da dopamina. A dopamina, gente, é um neurotransmissor do prazer. Então, por exemplo, para eu fazer sexo, eu preciso de dopamina e o sexo gera dopamina. O sexo é uma das coisas, a dopamina ela é difícil de ser produzida. A pessoa, quando ela tem carência de dopamina, ela tem uma dificuldade, assim, vocês de repente escutam muito falar da serotonina e da depressão, né, que tem muita relação. Mas a dopamina é aquela mulher, quando ela tem pouca dopamina, é aquela mulher que precisa muito de chocolate, é aquela mulher que é meio um pouco apática, né, que às vezes pro final da tarde já tá sonolenta, tá devagar, entendeu? Sem energia. Geralmente, as pessoas que têm baixa dopamina têm muita relação com isso, com essa falta de energia, de prazer por qualquer coisa. Então, assim, é aquela mulher que tem uma dificuldade de sair para caminhar no final do dia, de sair para fazer alguma atividade ao ar livre. E assim, interessante que se você começa a fazer o ciclo contrário, eu tenho dificuldade mas eu começo a fazer o ciclo contrário, isso começa a despertar em mim mais dopamina. Então, o que mais desperta dopamina? Sexo, né? O ato sexual em si, o ato de comer gera muita dopamina. Então, às vezes, são pessoas que tendem a ter muita compulsão alimentar, pessoas que têm carência de dopamina, né? E isso é muito momentâneo. Então, é muito arriscado, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar ali de forma que isso fique bem bonitinho mesmo ao longo do tempo. Bom, então, mostrei para vocês um pouquinho quem são esses neurotransmissores. Quando a gente fala em hormônios aí, em especial a testosterona tem uma relação realmente muito forte com a libido feminina também, né? E para eu produzir testosterona, eu não posso ter, por exemplo, uma predominância estrogênica. Porque esse estrogênio, ele tem que virar testosterona. Então, eu tenho que deixar essa testosterona é quem vira o estrogênio. Então, se eu tenho uma produção muito grande de estrogênio, eu acabo baixando aí essa testosterona feminina. Mulheres que tendem a ter muita testosterona são as mulheres com síndrome do ovário policístico. Pode observar, as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, geralmente, não reclamam de libido. Na prática clínica é o que a gente vê, assim. E tem relação, porque elas têm, né, muita conversão ali para testosterona e acaba que elas têm outros efeitos colaterais, mas a libido não é um deles, né? Elas têm, na verdade, uma boa libido. Então, as mulheres que não têm, né, SOP, elas têm que formar testosterona mesmo para poder aumentar aí essa libido, né? Então, uma coisa eu já falei para vocês, o ato sexual, ele libera muitos hormônios
e ele libera muitos neurotransmissores. Então, uma coisa vai chamar a outra. Isso quer dizer que, sim, Maluma, quanto mais sexo você fizer, mais sexo você vai querer fazer. Isso é uma bola de neve. É claro que a gente vai envelhecendo, tem toda uma alimentação física, toda uma limitação de tempo, enfim, de outras coisas. Inclusive, tem um negócio muito importante aqui para falar para vocês, que é muito sério. Tem estudo científico, principalmente ligado à libido masculina, que eu falei com vocês lá no começo da aula, que a libido masculina ela tem caído muito ao longo do tempo. Tem uma geração, que se eu não me engano é a geração da década de 80, finalzinho de 70, que tendem a preferir ficar no celular do que estar conversando no celular, na tecnologia, enfim, do que conversar e lidar com o parceiro. Quando a gente começa a pensar que a mulher é um fogãozinho a lenha, ela precisa ser tocada, você precisa conversar, ela precisa ser acariciada, precisa ter toda uma mensagenzinha quente, uma mensagenzinha que vai esquentando ao longo do dia. Isso tudo faz com que a mulher vá esquentando. E às vezes a tecnologia atrapalha isso, porque o homem ele fica sem tempo, porque ele tá o tempo todo aqui, né? Conectado. Então, prestem muita atenção nisso também no relacionamento de vocês, tá? Então, quando eu falo nesses hormônios, eu preciso desses nutrientes. Aí entram os alimentos afrodisíacos. Então, assim, existe toda uma mística em cima dessa questão do afrodisíaco, né? Até por ser um termo muito antigo, ter origem aí nessa mitologia, nessa questão da deusa Afrodite e tudo mais. Mas sim, existem alimentos que eles vão gerar no seu corpo uma maior predisposição para o ato sexual. Por quê? Porque ele tem nutrientes importantes para fazer uma vasodilatação, fazer com que esse sangue fluido chegue até, né, os seus órgãos genitais, chegue até o seu sistema nervoso central para produzir essa questão de neurotransmissores, cheguem até as glândulas para produzir os hormônios. Só que para isso tudo, gente, a gente tem que estar com tudo ligado, mente, corpo, né, e espírito, que é o que eu sempre falo para vocês. Então eu preciso entender que eu estou ingerindo também aquele alimento com essa predisposição, né? Porque senão, às vezes você tá tão fadigada, tão cansada, com tantas deficiências, que seu corpo nem entende para que é aquele alimento ali que você está comendo. Então tem que ter toda uma, né? Existem alimentos que têm muita relação com o afrodisíaco por conta do formato mesmo. Então a banana, o figo e o morango, né, parecidos com o órgão genital feminino. Então tem todo esse apelo também. Mas a grande maioria deles, a gente vê mesmo pelos estudos, que tem nutrientes ali importantes, principalmente para a produção de hormônio, neurotransmissores e para vasodilatação. Então eu fiz uma lista aqui para vocês, né? Lembrando que essa lista vai estar disponível lá no grupo VIP. Então quem não está no grupo VIP ainda, gente, é gratuito, aproveite, entre no link da minha bio e acesse lá o grupo VIP gratuito, onde a gente disponibiliza os materiais pós-live, tá? Sempre que tem, a gente disponibiliza para vocês, artigos científicos, o que vocês quiserem pedir lá também. Bom, então o primeiro aí que eu coloquei foi o chocolate, 50 a 80% de cacau. Esse chocolate, gente, se vocês conseguirem ele de origem vegetal, o mais puro possível, de uma marca boa, né, sem açúcar, porque senão vocês vão na contramão do poder ali do cacau, que é o nutriente que a gente quer nesse chocolate. E ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar na produção de serotonina. E a serotonina também tá ligada, é um neurotransmissor importante para a questão do ato sexual em si, né? Outro alimento é a pimenta. A pimenta tem a capsaicina e ela tem um poder aí sim de acelerar o metabolismo e fazer vasodilatação, fazendo com que o sangue fluidifique e corra, né, pelas suas veias até chegar onde ele deve chegar, que é lá mesmo na questão dos órgãos genitais, né? Quando a gente fala ainda de vasodilatação, acho que eu vou separar pelo que faz, porque na vasodilatação são muitos, por exemplo. A gente tem a beterraba, né, que tem o óxido nítrico, a betaína. A gente tem a melancia, através da L-citrulina. A gente tem o amendoim, o famoso amendoim, né, que tem a vitamina B3, a L-arginina e a vitamina B3 e a L-arginina, que vai também aumentar esse processo de vasodilatação. A gente tem
mais o que em vasodilatação? Os vegetais verdes escuros, quando a gente pensa em magnésio, ácido fólico, no indol 3-carbinol, das brássicas, também tem muita relação com a vasodilatação, com o aumento de fluxo sanguíneo, tudo que aumenta o fluxo sanguíneo, gente. E aí, espera aí que eu vou passar um suquinho para vocês fazerem, porque Dia dos Namorados é na segunda-feira, né? Então dá tempo ainda desses alimentos fazerem aí uma fortificação no seu sistema para que você tenha aí um excelente Dia dos Namorados. A gente tem a maca peruana, que é uma planta adaptógena, que eu gosto muito, inclusive ela vai estar no nosso suquinho, tá, gente? A maca peruana, ela é uma planta adaptógena. Toda vez que vocês escutarem isso, planta adaptógena, é porque ela tem o poder mesmo de se adaptar ao que aquele organismo esteja precisando. Então eu gosto muito de trabalhar na minha prática clínica e a gente vê resultado assim fantástico. A gente tem outros também. Mas a maca peruana em si, ela mostra o aumento na libido, principalmente feminina, um aumento bem importante, assim. É um alimento também, tá, gente? O Panax ginseng também é um fito, é uma planta, né, que a gente pode comprar na forma de pó, também aumenta aí a vasodilatação. E o gengibre, que tem o gengirol, que também aumenta a vasodilatação. Então, quando a gente pensa em vasodilatação, foram esses que eu separei para vocês. É claro, assim, que a gente tem infinitos, muitos outros, mas, assim, os que eu mais uso, os que eu mais gosto, com essa finalidade mesmo. Trouxe a curiosidade aqui do ovo de codorna. O ovo de codorna, assim como o ovo de galinha normal, ele tem, gente, a colina. E a colina forma acetilcolina, que é um neurotransmissor e que tem função nessa excitação também. Também tem uma relação aí com a libido e com a melhora aí da questão de namorar, né? Enfim, do ato sexual. Então, também é bem legal. E aí, a gente tem outros alimentos que a gente pensa principalmente na produção da testosterona. Por quê? Porque eu preciso da testosterona para poder aumentar essa libido masculina também, mas feminina aqui em especial, que é o que a gente está conversando. O que a gente observa muito assim de carência hoje que atrapalha a produção de testosterona, gente, nas mulheres e nos homens também? Carência de zinco. Anota aí, zinco, eu botei para vocês. A gente observa que a carência de zinco tem atrapalhado muito a produção de testosterona, até para outras questões também, né? Como eu falei para vocês, libido também é saúde. Eu só trago aqui assunto de saúde, gente. Então, bati o olho, vi que dá para relacionar com a saúde, eu trago para vocês. E aí, quem já ouviu falar que a ostra é afrodisíaco? Porque a ostra tem muito zinco, muito zinco. Mas quem aguenta viver de ostra, né, gente? Mas enfim, vale a pena colocar aí no final de semana que antecipa o Dia dos Namorados, né? Comer aí uma ostra, tem muito zinco, aumenta a testosterona. Outro alimento que tem também zinco, os feijões. E aí eu trago isso aqui, gente. Como eu tenho percebido que as pessoas têm comido pouco feijão. Leguminosa, a lentilha em especial, né, os grãos, então tudo isso tem muito zinco, a gente precisa de zinco e as pessoas não estão comendo, às vezes por medo de engordar, às vezes por conta dos gases, né, que realmente são alimentos mais fermentativos. E aí o que eu falo para vocês? Duas coisas, gente, melhorem essa microbiota intestinal de vocês para que vocês consigam lidar com os grãos, vocês precisam das leguminosas. Ah, Maluma, como melhora a microbiota intestinal? Gente, intestino é vida. Se você não aguenta comer feijão, mas fica se entupindo de açúcar, de leite, de glúten, você está indo na contramão da sua saúde. Porque se seu intestino não está legal, a sua saúde não está legal. Tanto que dentro do meu método Saúde da Mulher 40+, a modulação intestinal, todo mundo tem que passar pela modulação intestinal. Eu não abro mão disso. Então, o segundo processo lá do método de saúde da mulher 40+, é a modulação intestinal. Primeiro a gente faz uma detox, depois a gente faz a modulação intestinal, para depois eu ensinar vocês o que é comida de verdade, tá? Senão você não tá nem preparada para isso. Então, precisa fazer modulação intestinal. Você precisa entender por que essa leguminosa faz tanto mal para você. E a segunda coisa que muita gente ainda não faz é colocar o feijão de molho. Você tem que deixar pelo menos 12 horas de molho. O feijão, a lentilha,
A lentilha um pouco menos, né? Mas assim, é sempre bom deixar umas 4 horinhas de molho. Quando eu não tenho tempo para deixar de molho, gente, eu passo uma água quente também, né? Principalmente na lentilha. O grão de bico eu deixo de molho sempre. Eu amo, eu faço toda semana aqui em casa, mas eu deixo de molho às vezes até mais que 12 horas. Eu deixo assim, da tarde pro outro dia que a moça vai vir cozinhar, entendeu? Aí eu deixo bastante tempo. O feijão eu deixo da noite pro dia. E a lentilha, tô tentando lembrar aqui o nome da ervilha também, às vezes eu passo uma água quente, sabe? Só pra tirar ali aquele oxalato, aqueles fatores antinutricionais, toda aquela questão. Deixa eu ver aqui mais o que eu até tinha me perdido. Tem pergunta aqui, né? Peraí. Ah, tá. O amendoim é mesmo, gente. Eu falei dele no comecinho, né? Ele tem essa questão também da vasodilatação por conta da L-arginina. Amendoim tem muita L-arginina. Se eu não me engano, em 100 gramas de amendoim, tem 3 gramas de L-arginina. E o L-arginina, pra vocês terem noção, é um suplemento que a gente usa muito para melhorar a vasodilatação. Só que o amendoim, para quem assistiu a live de candidíase, que foi a última, se eu não me engano, foi. Gente, tô fazendo tanta live que eu já tô me perdendo nas lives. Mas toda quarta-feira, 7h45, eu espero vocês aqui, gente, com tema novo, tá? É muito bom vocês estarem aqui, tirarem dúvidas. Isso aí anima a gente a estar aqui trazendo conteúdo pra vocês. Inclusive, eu quero sugestão de live, tá? Então coloquem lá no meu direct, nas minhas caixinhas de perguntas. Pode mandar sugestão que eu vou trazer pra vocês. O amendoim, então, ele trabalha assim na vasodilatação, ele é muito bom. Mas o amendoim, ele tem essa questão, principalmente com quem tem problema fúngico, né? Síndrome fúngica ou candidíase de repetição, unha fungada, fungo pelo corpo. Eu peço para evitar, para tirar pelo menos de 6 meses a 1 ano, até a gente entender o que está acontecendo com esse organismo. Caso não seja o seu caso, eu só peço que compre com o selo da ABCAP. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vocês vão procurar esse selo. Ele vem escritinho assim no... Ele vem escritinho no pacote. Aí vocês podem usar com segurança porque ela permite ali uma passagenzinha de quantidade fúngica, porque não tem jeito, né? São as aflatoxinas do amendoim e tudo. Mas a quantidade é mínima. Então a gente tem uma segurança maior de que aquele amendoim ele tem uma qualidade boa, principalmente quando a gente pensa nessa questão fúngica, tá? Gente, será que eu falei todos? Falei da melancia, da L-citrulina. Ah, banana. Banana tem o L-triptofano. Então a banana, além do formato, lembrar, né, o órgão sexual masculino. Ai, gente, ninguém vai querer comer banana mais. Ou vai, né? Tem o L-triptofano, que é muito importante, né? A banana é um alimento muito rico, né, gente? Eu falo que a banana é um fast foodzinho, né? Porque você descasca e tá pronto. É uma coisa muito fácil de carregar, assim, que eu indico muito para as pessoas usarem no dia a dia. Acho que eu falei de todos que eu anotei aqui para vocês, mas aí eu queria falar umas outras coisas. A gente tá aqui caminhando já pro finalzinho, lembrando que no final eu vou passar o suco para vocês. De outras coisas para melhorar essa libido também, que eu acho que são formas assim importantes quando a gente pensa em todo aquele ciclo. Eu vou mandar para vocês então, libido, relacionamento familiar, psicológico, cultura, né? A mulher pode ter libido? Como que é essa cultura? Tem culturas que as mulheres são castradas, né? Enfim, não podem se apresentar. Então a gente tem toda essa questão aí. Mas assim, a alimentação, gente, quando a gente vê estudos mostrando quanto mais ligado mesmo a essa dieta do Mediterrâneo ou ao guia alimentar brasileiro. Então é assim, é comida de verdade, é fruta, verduras, 5 day que a gente fala, que são 5 porções de frutas, verduras, vegetais ao longo do dia. Quem aí, né, tá consumindo isso, gente? Eu vejo isso pela minha prática, assim. Então, a gente precisa voltar a comer essa comida de verdade. A gente vê que isso tem muita relação com melhora de vasodilatação, melhora de circulação sanguínea, para que a gente consiga ter aí uma melhora na qualidade de vida dessas mulheres, inclusive na libido, tá? E se a gente pegar para pensar nos alimentos afrodisíacos, todos eles têm essa relação aí importante com a comida de verdade. São todos comidas de verdade, né? Não falei de nada aqui
Fora o chocolate, mas a gente sempre pede com uma quantidade de cacau bem alta, porque o que importa mesmo é o cacau, não é a massa do chocolate em si, tá? Trabalhar o emocional, gente. Então, assim, às vezes buscar terapia, sabe? Outra coisa que eu percebo muito também é a questão ginecológica, dores, né? A dor atrapalha muito a libido. Quem vai gostar de fazer sexo sentindo dor, gente? Então, assim, a gente sabe que tem endometriose, que é algo que já é muito conhecido, né? Enfim, vou falar com certeza um momento aqui sobre isso, tem muita gente pedindo. Mas tem também a endometrite. Endometrite é uma infecçãozinha que você possa ter ali na região da vagina, pode estar chegando lá no canal, pode estar chegando no útero. Isso também traz complicações como infertilidade, por exemplo. Precisa ser tratado, precisa às vezes usar um antibiótico, melhorar essa desbiose, né? Vaginal também. Mas isso causa dor na relação. Eu tenho pego muitas mulheres com endometrite, muitas, subiu muito assim a quantidade, tá, gente? Até por conta dos maus hábitos alimentares, acredito eu, porque causa toda uma desbiose, aumenta a bactéria patogênica, diminui a bactéria boa. Então a gente tem aqui as bactérias que a gente convive com ela, né? Mas assim, quando a gente acaba, eu até falei um pouco isso na Candidice também, mas a gente acaba proliferando muito a quantidade, assim, quando a gente está em desbiose, e isso acaba causando essas vaginoses, endometrites, né? Porque pode chegar ao ter endométrio. E aí causa dor na relação. E se causa dor, ninguém vai querer, né? Ter o ato sexual, fazer o ato sexual. E aí vai complicando, né? Então, isso, prestem muita atenção, porque eu tenho percebido muito, tá? Aconteceu com bastante gente ultimamente. Atividade física, gente, sempre atividade física, quando a gente entra nesse bloco de monitoramento, né? Atividade física sempre também, pelo menos 30 minutos ao dia, tem bastante relação com porque o ato sexual em si, ele é uma atividade física. Então, se a pessoa tá cansada, indisposta, fadigada, não tem energia nessa célula, porque a gente tem a síndrome da fome oculta, né? Chega a comida, mas não chega nutriente. Então a gente precisa dos alimentos afrodisíacos, por quê? Porque a gente precisa de nutrientes. A gente precisa produzir energia, produzir ATP, pra gente poder ter energia para poder namorar. Namorar requer energia, né, gente? Requer se doar pro outro. Aí eu falo, se você não tá se doando nem pra você mesmo, como que você vai aguentar se doar pro outro? Então a gente tem que pensar nisso também. E a conversa com o parceiro. Eu acho que a sinceridade vai trazer toda essa relação importante aí de mulher fogão a lenha. Eu preciso ser esquentada, eu não preciso. Isso é muito particular também de mulher para mulher. Mas assim, o seu parceiro, né? Ele tem que entender como que é você, para que vocês, né? E isso é muito importante, tá? E a gente chega no finalmente aqui, que é o nosso suco para fogacho e libido, que é beterraba. Sempre todos os alimentos de suco, gente, eu já falei pra vocês, vou repetir. Tentem comprar de forma orgânica, porque vocês vão usar como medicamento diariamente. Então vocês vão evitar o contato com aquele monte de agrotóxico ali, tá bom? Meia banana nanica verde. O que vai fazer essa banana nanica, gente? A beterraba, eu já falei que é afrodisíaco, faz muita vasodilatação. Muita, muita. A beterraba é vida, gente. Vocês olhem que no meu suco de quase tudo tem beterraba. Beterraba é vida mesmo para a saúde da mulher, tá? Porque repõe tudo, a gente sangra todo mês, né? Até uma certa idade, então tudo isso a gente precisa. A banana verde, nanica, ela tem pré-biótico, ela tem amido resistente, que é um pré-biótico excelente para poder alimentar as nossas bactérias, nossos micro-organismos do bem do nosso intestino, diminuindo desbiose, aumentando o equilíbrio e favorecendo com que você tenha uma maior absorção desses nutrientes todos que você está consumindo nesses alimentos afrodisíacos e que você tem efeito disso lá dentro do seu corpo, tá? Uma colher de chá de maca peruana, que eu falei pra vocês, que é afrodisíaca. Uma colher de sopa de linhaça hidratada. Vamos à receitinha de como hidratar a linhaça. Uma colher de sopa dela para 4 colheres de sopa de água. Ou eu pego,
um potinho, geralmente eu pego um potinho de vidro, aí eu coloco a linhaça aqui no fundo e subo um dedinho assim de água. Aí ali ela já fica hidratando, forma um gelzinho, você vai usar aquele gel todo e a linhaça hidratada no outro dia. Então você vai colocar isso no seu suco. Geralmente eu faço para 5 dias e já deixo na geladeira, para não ficar toda hora hidratando a linhaça, né? Que a gente também tem mais outras coisas para fazer do que ficar fazendo suco, né, gente? Mais 200 ml de água gelada, você bate tudo junto e vai ter, assim, um excelente suco, uma excelente estratégia para você usar. Dá tempo ainda, até o Dia dos Namorados, hoje é quarta. Então, a gente tem quinta, sexta, sábado. Não, pode usar hoje ainda, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias. Se usar na segunda, 6 dias. Eu acho que já vai dar um resultado fantástico, assim, para vocês terem um melhor Dia dos Namorados, uma melhor libido. Apesar de que eu acho que dia de namorar é qualquer dia dos namorados é todo dia, né? A gente lembrar que vocês são um fogãozinho a lenha. Deixar para resolver tudo no dia 12 de junho pode ser que não funcione, tá? E eu separei aqui os 3 piores alimentos que não vai dar para eu explicar, porque a gente já passou, né? Muito da hora. E não vai dar para explicar por quê que eles são 3 piores alimentos para libido, mas eu vou falar, se vocês puderem evitar nesse meio tempo. Então a gente tem o açúcar, o álcool e a farinha branca. Açúcar, o álcool e a farinha branca. Então cuidado com excesso de vinho. Eu vou fazer uma live para vocês só sobre vinho. Quem quer uma live sobre vinho, gente? Fala eu. Eu vou fazer uma live só sobre vinho e saúde da mulher, porque isso dá o que falar no consultório. Eu acho que vocês vão ser bem beneficiadas disso. Então, assim, se for consumir vinho, 150, 200 ml, uma tacinha, porque senão acaba com... Vocês não conseguem depois chegar lá no ponto G, o negócio não funciona não, tá? É mito isso. A gente tem o resveratrol, sim, que é excelente. Ninguém quer, né, sobre vinho. Ninguém tá falando eu, então não vou falar sobre vinho. Agora eu vou fazer assim, ninguém me responde. A beterraba, Cláudia, pode ser média. Você pode cortar ela em 1/4. Eu vou passar as quantidades direitinho aqui quando eu salvar a live, eu vou passar as quantidades direitinho. E entre no grupo VIP, gente. Entra no grupo VIP, porque lá eu vou passar todo o PDF para vocês com esse resumão, tá bom? Com esse resumão. Farinha branca não é só trigo, não. Farinha branca em excesso. Então, qualquer farinha branca pode ser... vinho zero vontade de sexo, né? Pois é. Vinho pra mim, 100% vontade de dormir. E às vezes ainda acorda com vontade de fazer xixi no meio da madrugada. Então, gente, eu vou falar... Quem quer que fale de vinho? Vou trazer aqui sobre vinho. Cláudia e Samira, entrem no grupo VIP, gente. Tá lá no link da minha bio. Entrem que vocês não vão perder, tá? Tá muito legal. Tem muito conteúdo bacana que a gente tá postando lá, tá bom? Vou falar sobre o vinho então, Betinha. Tapioca, farinha de arroz... Toda farinha branca. Excesso de bolo, porque às vezes, o que a gente faz? A gente tira o trigo, mas aí come qualquer outra coisa que não tenha trigo, entendeu, Cláudia? E aí isso é um grande problema também, porque aí vai ter açúcar, né? Vai ter muita farinha branca. Ah, Maluma, então não vou comer mais nada? Vai, gente, vai. Eu tô dizendo assim, que o excesso desses alimentos, quando você começa a trocar esses alimentos por uma raiz, por um tubérculo... né? Em algumas refeições você já tem uma melhora. O arroz branco é uma farinha branca, porque ele é muito refinado, muito industrializado, não tem nutriente, entendeu? Para entrar no grupo, Betinha, é só no link da minha bio, tem lá. Eu vou colocar, quando acabar aqui, eu vou colocar lá nos stories, tá, gente? O link do grupo, da comunidade. Perguntaram aqui uma coisa. Ah, os integrais sim, são melhores. Aí se você tem problema com glúten, você só evita a farinha de trigo integral, né? Mas são melhores sim. E mistura também, sabe, Cláudia? Você pode misturar com as farinhas de castanha também, para fazer seus bolos. O gengibre, Carlinha, o gengibre, o que eu percebo? Que tem mulheres, na verdade a grande maioria das mulheres que já tem fogacho, que já menopausaram,
elas tendem a aumentar fogacho sim. Ele é muito termogênico, né? Então, assim, depende um pouco da quantidade também. Eu tenho mulheres, pacientes mesmo, que, por exemplo, se elas usarem uma quantidade, uma colherzinha de café, dia sim, dia não, tá ok. Se começar a usar todo dia, já gera fogacho, porque ele tem um poder anti-inflamatório, um poder de vasodilatação muito forte. Não tem artigo científico que comprove isso, mas a gente percebe na prática clínica que sim, aumenta fogacho de algumas mulheres. Agora, quem ainda não tá com fogacho, com calorões, não vejo problema nenhum não, tá bom? Ah, Jeane, saudade dela, sumida. Fala que eu mandei um beijo pra ela. Ó, gente, então lembrem, toda quarta-feira, 7h45, eu estou aqui. Chame mais a mulherada pra vir participar, tá bom? E eu vou passar o grupo lá pra vocês, tá? No WhatsApp. Beijo, Carlinha. Tchau, gente.